Vamos dar continuidade no nosso livro, nosso estudo do livro do Rei de Inverno, agora a seção 5.5, tensores contra variantes. Antes de começar a aula propriamente, eu decidi mudar minha anotação para utilizar a mesma anotação do livro, para não criar confusão. Então, a partir de agora, eu vou denotar os sistemas de coordenadas como primeiro utilizando letras latinas baixas, A, B, C, D, exatamente que nem ele faz. Então, por exemplo, XA vai ser a ésima coordenada do sistema de coordenadas X, e se eu for para um outro sistema de coordenadas linha, por exemplo, eu vou usar X' B, onde significa bésima coordenada do sistema de coordenadas X'. A e B, obviamente, eu tenho que dizer qual é, se é 1, se é 2, se é 3. E para a gente saber qual é o índice que a gente está se referindo ou quantos índices tem, a gente tem que sempre definir. Sempre que você coloca XA, vai escrever XA em algum artigo, algum livro, você tem que dizer o que isso significa, senão a pessoa não entende. Posso dizer, por exemplo, isso é T, X, Y, Z, ou seja, A. Aí eu também tenho que dizer se vai de 0 até 3 ou de 1 até 4. Posso colocar onde A vai de 0 até 3. Se a pessoa não disser, quem está lendo não entende. Que isso fique claro. No nosso caso, cada caso vai ser um caso. Por enquanto a gente não precisa especificar o A, se vai de 1 a 4, de 0 a 3, mas a gente vai ter que em algum momento começar a especificar isso. Por enquanto é genérico. Esse A pode ter quantas dimensões eu quiser, certo? Depende da dimensão da minha variedade. Como a gente está tratando com variedades arbitrárias, ela pode ter 1, 2, 3, até N dimensões. Acho que eu mexo muito a mão e ele perde foco. Certo. Eu quero definir o conceito de um vetor. Um vetor para a gente costuma ser uma seta, né? A gente está acostumado a lidar com um vetor, uma seta. Vamos voltar para o bom e velho R3, o espaço cartesiano. Então tem dois pontos nesse espaço cartesiano, P e Q. Nós estamos acostumados a lidar com vetores com uma seta como o vetor de deslocamento, que vai de P até Q. E a gente escreve vetor de deslocamento PQ no fundo como Q menos P. Ou em termos de coordenada, utilizando x, y, z, ele é z p menos z q na direção z. Aí eu tenho que dizer qual é meus vetores unitários. Vou botar z chapéu mais y p menos y q e chapéu mais x p. PQ é de Q menos P, ao contrário, Q menos P. Então eu vou acochambrar aqui, menos PQ igual a menos Q mais P. Na verdade é P menos Q, só para não ter que reescrever. XP, XQ, X chapéu. Certo. O problema na minha variedade, quando eu tenho uma variedade, é que os pontos dessa variedade são pontos arbitrários. O meu espaço pode ser o espaço de qualquer coisa. No caso do mundo, se eu estou considerando uma variedade o globo terrestre, isso aqui pode ser Paris, e aqui pode ser
Roma. Então, se eu perguntar quanto é Paris menos Roma, isso aqui não faz o menor sentido. Eu não tenho essa operação menos definida. A operação menos não está definida na minha variedade. Logo, isso não faz sentido. Então temos que pensar como é que a gente define vetores. O que é um vetor? Existem várias respostas para essa pergunta. Uma característica de um vetor é que ele é um objeto linear. Ok? Não existe vetor curvo. Só em aula trote de física que a gente ensina vetor curvo. O vetor, ele é sempre um objeto linear. Ele é um objeto de um espaço vetorial e as operações desse espaço vetorial são operações lineares. Então a gente espera que quando a gente vai fazer transformações e operações em vetores, essas transformações sejam transformações lineares. Então vamos procurar objetos que se transformem de forma linear na variedade. Na relatividade restrita, na teoria da relatividade restrita, a gente está acostumado a ver as coordenadas como quadrivetores, certo? As coordenadas xa, que na verdade é t, x, y, z, a gente diz, isso aqui é um quadrivetor, certo? Na teoria da realidade restrita, na teoria da realidade geral, xa não vai ser um quadrivetor. Por quê? Porque a transformação que a gente vai considerar é diferente nessas duas teorias. Na teoria da realidade restrita, a nossa transformação principal com a qual a gente se baseia é a transformação de Lorentz. Mais as rotações, mas não vamos entrar em detalhes. Nessa teoria, nós costumamos ver, quando eu passo de um sistema de coordenadas para outro, quando eu faço um boost, eu vou do referencial xa para o referencial x'b, de tal forma que ele está ligado ao xa por gama, né? Sempre confundo letras gregas. Gama, gama maior é gama. Lambda. Essa é lambda b a x a. E esses coeficientes dessa matriz são constantes. Constante em um dado ponto. Esquece constante. São números. Em um dado ponto são números. Certo? Dado que eu estabeleço qual é a velocidade da minha transformação, eles são números. Veja que essa transformação é linear no parâmetro xa, isso é o que importa. Ela é linear nas coordenadas, ela é linear no que eu chamo que é um vetor, meu vetor xa e x'b. Isso aqui é uma transformação linear. Ok? Na teoria da relatividade geral, a minha transformação é a transformação geral de coordenadas. Onde eu vou de xa para x'b, que é uma função de xa. Isso aqui é altamente não linear. Certo? A gente já viu que se eu passo
cartesiano para esférico, isso envolve um cosseno θ. Cosseno é uma transformação não linear, seno é uma transformação não linear. Então, o que eu tenho que fazer é perguntar quais transformações lineares podem ser derivadas dessa transformação aqui. Essa é a minha transformação na variedade. M é o que eu impus na variedade. Eu posso passar de um sistema de coordenadas x para x'. Vamos continuar. Então, a minha transformação principal na variedade, eu vou de x para x', de forma que x' A é um x, x' A de x de B é alguma coisa que é não linear. Aí eu tenho que dizer quais são as transformações. Vamos tirar a derivada, a diferencial do x' A. Dx' A, usando o cálculo, isso é d-rom x' A dxb dxb. d-rom x' A, d-rom xb, dxb. Opa, agora eu achei uma transformação linear. Isso aqui é uma transformação linear derivada no sentido de que eu estou derivando inspirada, né? Não é derivada de cálculo, não. Inspirada na transformação geral de coordenada. Certo? Isso aqui, num certo ponto P, é uma transformação linear no dx' A. Então eu vou usar essa diferencial como um protótipo. Para o que vai ser o meu vetor. Um vetor é sempre definido através de uma transformação. Eu tenho que dizer, um vetor é um objeto que se transforma de tal forma. Então eu vou definir um objeto chamado vetor contravariante eu estou me adiantando? Não, tá certo. Um vetor contravariante como um objeto que se transforma da seguinte forma: A', vou botar assim, em x' é igual a d-rom de x' A d-rom xb a b de x. Um vetor contravariante é um objeto, qualquer objeto, cujas componentes, melhor dizendo, se transformam da seguinte forma. Novamente, isso é uma definição. Eu que digo que é um vetor. Quem define quem é o vetor é quem está construindo a teoria. Outra teoria, vetores vão ser definidos de outra forma. Na relatividade restrita, vetores se transformam dessa forma, através da matriz de transformação de Lorentz. Na teoria da relatividade geral, um vetor contravariante se transforma desta forma. Ok?
E a partir do vetor contravariante, eu posso estender a definição para tensores contravariantes. Um tensor contravariante vai ser um objeto com R índices, por exemplo, com dois índices, um tensor com dois índices, A, B, de x', vai ser um objeto que se transforma da seguinte forma: drom xa, drom xc, drom de x' p, drom xd, A, C, D, ambos no ponto P, em um certo ponto, certo? De X. X e P são o mesmo ponto, certo? Que é o mesmo ponto de X'. Tudo ocorre num ponto só. A diferença é quando eu coloco P, eu indico um ponto na variedade. Quando eu coloco X, eu indico a representação, a coordenatização desse ponto na carta X. E quando eu coloco X', eu indico a representação desse ponto na carta X'. Ok? Tudo ocorre num ponto só. Um vetor está definido em um ponto P. Um tensor também está definido em um ponto P. Não existe mais a ideia de vetor de deslocamento. Vetor é sempre definido em um ponto. Dada a variedade, no ponto P, eu vou ter vetores definidos. Que eu coloco setinhas, mas não são setinhas. Eles estão definidos nesse ponto. Num outro ponto Q, eu vou ter outros vetores definidos. Ok? Eu não estou somando, eu não vou poder somar nem diminuir vetores em pontos separados. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Estou só tentando seguir o livro aqui. E aí, isso aqui é um tensor contravariante de rank 2. E aí eu posso definir um tensor contravariante de rank R como um objeto A' de A1, A2, pontinho, 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 AR, onde cada A1, K2 é um índice, igual a drom de x' A1, drom de x, B1, pontinho, 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 drom de x' AR, drom de x, BR, A, B1, pontinho, 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 BR. Certo? É uma generalização. E eu também vou poder definir um tensor de rank 0, que aí você imagina que não vai ter essa transformação aqui, também chamado de escalar, cuja regra de transformação, e geralmente a gente usa φ para escalar, φ, psi, como é na grega, é que φ' de x' igual a φ de x. Veja que ele não tem índice. Certo? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai definir um outro objeto chamado tensor covariante, porque existe uma outra forma, um outro tipo de transformação também herdada, inspirada ou derivada de uma transformação geral de coordenadas. Certo?
Então, até a próxima.